Olá pessoal, aqui é o professor Cássio. Hoje vamos fazer a correção das atividades da apostila Currículo em Ação, volume 1, tá? Começa lá na página 131 e vamos até a 134. Aqui na situação de aprendizagem 2, tá? Gente, nessas atividades a gente vai abordar aí os números irracionais, tá? Que também são conhecidos como os números incomensuráveis, tá? E os números reais como um todo. Então, na atividade 1. Há muitos anos foi atribuído aos pitagóricos o exemplo mais famoso de segmentos incomensuráveis. Aqui está faltando espaço entre as letras, né? A relação da diagonal do quadrado com o seu lado. Essa medida resultava num valor que não podia ser representado na forma de uma fração, com o numerador inteiro e denominador inteiro diferente de zero. Então, aquilo que eu citei para vocês quando a gente viu na aula passada. Os pitagóricos encontraram ali uma medida que não era possível representar na forma de fração, tá? Então essa medida não poderia ser um número racional. E medidas como essas ficaram conhecidas como números irracionais. Vamos grifar aqui. Vamos verificar como é a relação da diagonal do quadrado com o seu lado a partir de uma construção geométrica. Então ele pede para você desenhar numa folha, né? 2 quadrados de lado 1 decímetro. Gente, 1 decímetro é o mesmo que... Desculpa. 10 centímetros, tá? 10 centímetros. E depois recortar os quadrados e traçar uma diagonal em cada um. Então era para fazer o que tá aqui, ó. Tá? Então aqui a menininha tá falando, o menino, né? Tá falando também que 1 decímetro é igual a 10 centímetros. Pessoal, olha lá. Então aqui você tendo lá na sua folha os 2 quadrados desenhados, você traça a diagonal deles, tá vendo? Então você vai fazer o quê? No passo 2, você vai recortar esses quadrados para as suas diagonais. Você vai obter 4 triângulos retângulos isósceles. O que significa mesmo triângulo retângulo isósceles? Que é um triângulo que tem um ângulo aqui, ó, de 90 graus, tá? E esses dois lados aqui têm a mesma medida. Isósceles é um triângulo, né, que tem 2 lados com a mesma medida. Então esse lado é igual a esse, tá? Por que que ficou assim? Porque se você pensar o quadrado, todos os lados são iguais. Então eu recortei aqui ao meio, né, pela diagonal. Então fiquei com esse lado igual a esse e esse lado apenas diferente, tá? Pegou esses 4 e vai formar um único quadrado, tá? Sobrepô-lo sem deixar espaços vazios, dessa maneira. Vai aparecer aqui, ó, uma pipa, né? Então agora, gente, ele pede pra gente na letra A, calcule a área de cada quadrado construído no passo 1, tá? Então olha lá, vamos calcular a área desses quadrados aqui. Isso, como são iguais, a área dele a gente vai calcular uma vez só. Então a área. Como a área é 1, tá? 1 decímetro, como a medida do lado é 1 decímetro, a gente calcular a área do quadrado é só fazer lado ao quadrado, tá? Ou lado vezes lado. Como o lado é 1, então vai ficar 1 ao quadrado, que vai ser 1 decímetro quadrado, tá? Ou, se a gente usar 10 centímetros, vai ficar 10 ao quadrado, que vai dar 100 centímetros. Ao quadrado. Tá? Só que a gente vai manter esse número 1, tá, gente? Porque vai ser melhor pra gente achar as outras respostas. Aqui, então, descobrimos a área do cada quadrado construído no passo 1. Letra B. Qual é a área do novo quadrado e a medida do seu lado? Gente, o novo quadrado. Se você pensar o novo quadrado, a área dele vai ser determinada pela medida do seu lado. E a medida do lado é a medida da diagonal, tá? Então a gente vai ter que saber a medida do lado para poder achar a sua área. E com isso teremos que descobrir esta medida, que é a medida da diagonal, tá bom? Então vamos lá, gente. Para a gente descobrir a medida da diagonal que a gente precisa, tá? Então a gente vai descobrir essa medida aqui, ó. Deixa eu marcar para vocês. Da diagonal. A gente precisa saber essa medida.
tá? O Pitágoras, ele descreveu, quando ele descobriu a relação entre os lados de um triângulo retângulo, tá? Lembra que o triângulo é retângulo? Ele descreveu o maior lado, tá? O maior lado aqui no caso vai ser esse lado mesmo. O maior lado ele chamou de hipotenusa, tá? Então vamos lá. Hipotenusa. Os outros dois lados ele chamou, né, de cateto, tá? Os outros dois lados chamou de cateto. Então, o Pitágoras, vamos colocar h de hipotenusa. Ele falou que o valor da medida da hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, tá? Então, percebam aqui que a nossa hipotenusa é a nossa medida da diagonal, que a gente quer descobrir. Que a gente não sabe, vamos chamar de D de diagonal. Então, diagonal ao quadrado é igual. A medida dos catetos eu tenho. Por quê? Eu não construí um quadrado de medida 1 dm. Olha lá, deixa nessa medida, tá? 1 dm, porque 1 vai facilitar nossas contas. Então, os catetos medem 1, então vai ficar 1 ao quadrado. E o outro cateto também mede 1, mais 1 ao quadrado. Gente, 1 ao quadrado é 1, tá? Então, vai ficar aqui 1 mais 1, 2. Ó, isso aqui é 1, isso também é 1. 1 mais 1, 2. Então, ficou que a diagonal ao quadrado, né? A medida da diagonal ao quadrado é igual a 2. Como é que faz para achar essa resposta? Você faz assim, ó. A medida da diagonal, você vai jogar esse quadrado dos dois lados, tá? Por que que a gente fez isso? Para tirar esse elevado a 2 do D. Porque eu quero saber a medida da diagonal, não a medida da diagonal ao quadrado. Eu já sei que a medida da diagonal ao quadrado é 2. Mas eu quero saber a medida da diagonal, sem estar ao quadrado. Então você elimina, quando joga a raiz dos dois lados, você elimina esse aqui com esse. Fica só D. É igual a raiz de 2. dm. Então já achei a medida da diagonal. Então a medida da diagonal desses aqui, ó, na realidade se tornou esta medida. Quando montou esse novo quadrado, tá? Então aqui cada medida equivale a raiz de 2 decímetros. Olha lá. Qual é a área desse novo quadrado? Então, para calcular a letra B, né, a área do quadrado, é só você fazer. A de área vai ser L ao quadrado, ou seja, raiz de 2 ao quadrado. Quando você eleva uma raiz quadrada ao quadrado, é como se cortasse esse aqui com esse, ficaria 2. Então, a medida do novo quadrado é 2 decímetros cúbico. Tá? O dobro, né, da medida do outro. Que a área do outro não era 1, olha lá, vamos voltar aqui, ó. Aqui, ó. A área desse daqui, de um só dele, não é 1? Que dobrou, virou 2, né? A área do novo deu 2. Tá? Letra C. Letra C, gente, aqui é simples, ó. Qual é a relação entre a diagonal dos quadrados que foram recortados, que é essa aqui, tá? E, né, divididos pelas diagonais, e o lado do novo quadrado. Gente, as diagonais se tornaram a medida do lado, né, do novo quadrado. Então, vamos escrever isso. As diagonais se tornaram as medidas dos lados, né, vou pôr no plural, do novo quadrado. Tá? É isso aí. Atividade 2. Leitura e pesquisa. Mais um integrante da família dos números irracionais. Uma das formas geométricas que mais intrigaram a humanidade ao longo de sua história foi o círculo. Tanto a área do círculo como o comprimento de sua circunferência, que é conhecido também como perímetro, tiraram o sono de muitos geômetras, pois eles conheciam as regras apenas para os polígonos. Para calcular o comprimento da circunferência, Arquimedes associou as ideias de perímetro já consolidadas, inscrevendo e circunscrevendo polígonos conhecidos. Então, olha o que ele fez. Ele foi colocando polígonos dentro do círculo, ó, o triângulo, em volta. Tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Hexágonos dentro e em volta. Aqui é a mesma coisa, ó.
Aqui é o dodecágono, tá vendo? Dentro e em volta. Quanto mais aumentava o número de lados do polígono inscrito ou circunscrito, percebia que o perímetro encontrado se aproximava do comprimento da circunferência, aferido empiricamente. Então ele percebeu que quanto mais se aproximava de um círculo, né, o dodecágono tinha 12 lados, mais próximo aí o valor do perímetro do círculo, tá? Ele pede para a gente conferir a demonstração nesse link aqui, tá? Do GeoGebra, tá? Arquimedes dobrou o número de lados do polígono inscrito e do polígono circunscrito, até chegar a um polígono de 96 lados, e dividindo seu perímetro pelo diâmetro, obteve um valor entre 3,1408 e 3,1428, algo inédito para a época. Muitos matemáticos utilizaram a ideia de Arquimedes e foram aumentando cada vez mais o número de lados dos polígonos, chegando cada vez mais perto do valor de π. Tal valor foi calculado com mais de 1 trilhão de casas decimais em 2002, com auxílio da computação, pelos pesquisadores japoneses Kanada e Takahashi. Essa razão intrigou matemáticos, geômetras e filósofos desde a antiguidade. Porém, o nome e o símbolo usados para representá-la surgiram apenas no século XVIII. A letra π, a letra grega π, foi escolhida por ser a primeira letra da palavra perímetro em grego. Olha só em grego como é escrito perímetro, que corresponde à circunferência de um círculo. Por ser um número de infinitas casas decimais, ou seja, sem período, né? Não tem repetição, por isso que é sem período, não pode ser representado na forma de uma fração, com um numerador inteiro e denominador inteiro diferente de zero. Portanto, é um número irracional. Atualmente, na prática, uma aproximação com duas casas decimais já propicia cálculos com precisão em desenhos e construções. Tá certo? Então, olha lá, pessoal, abriu o programa GeoGebra, tá? É um programa de matemática gratuito, tá? Você pode estar criando, calculando, usando para construção de gráficos. Então, aqui, ó, a gente vai demonstrar o teorema aí, né? O método do Arquimedes para descobrir o valor de π, né? Para descobrir aí a comprimento da circunferência. Então a gente vai aumentando aqui, ó. Eu vou dar um play aqui, ó. Vocês vão vendo que ele vai escrevendo cada vez mais números, tá vendo? Ó, e o valor de n vai aumentando e o π vai adquirindo cada vez mais casas decimais. Olha lá. Ó. Vai observando então, gente. Olha aqui o π aqui em cima, ó. π, ó, 3,14, ó, 432, ó, vai aumentando cada vez mais o número de casas decimais, tá? Ó. Eu vou parar aqui para vocês verem, observar que começa aqui, ó. Começa com o triângulo, tá vendo? O triângulo dentro, ó, aqui o n igual a 3 é o número de lados do polígono. Então começa com o triângulo dentro e o triângulo fora, tá vendo? Depois se aumentar para 4, ó, quadrado, ó. Depois pentágono, hexágono, 6, 7, heptágono, octágono, eniágono, que é o 9, 10, decágono, depois o 11, ó, e vai aumentando o número de lados, tá vendo? Ó, quanto mais número de lados, né, é maior, o triângulo é o que fica mais longe, né? Aí depois começa a aumentar o número de lados, ó, o valor de π se aproxima cada vez mais próximo. E ele usou 96, ó, 100, bom, ele usou até aqui, né, o Arquimedes, né, ó. Opa, que mostra no texto. Olha lá, então ele descobriu essa daí, ó, 3,14271. E aqui consegue até o 100, gente, olha que interessante. Já se confunde com um círculo, né? Um polígono com 100 lados parece que é um círculo. Tá vendo? Por isso que a gente fala que o círculo não tem lados, tá? Uma figura geométrica que não tem lados, tá? Porque são infinitos os lados, tá? E não tem lados. Atividade 3. A representação de alguns números irracionais na reta numérica. Gente, aqui nesse exercício, ele quer que a gente faça o seguinte, a gente representa um número raiz de 2 na reta numérica. E ele pede para a gente desenhar um quadrado de lado 1. Então, olha lá, desenha um quadrado de lado 1,
tá? Usa a própria malha aqui, quadriculada, tá? É só fazer isso aqui, tá? Com seus vértices no ponto zero, tá vendo? E um dos seus lados sobre a reta numérica. Então fica desse jeito, ó, lado 1, então tem que ir do 0 ao 1, tá? Então esse quadrado mede 1 centímetro de lado. Em seguida, com a ponta seca do compasso no ponto zero, que é aqui, e a abertura do compasso na diagonal, então a abertura nessa medida, ó. Abre o compasso desse tamanho. Construa um arco até marcar um ponto. Você vai marcar isso. Então, se você não tem um compasso, pega um lápis mesmo, ó, e faz um arco fazendo isso, gente. Então, ó, olha lá, faz isso. Nesse ponto aqui, a gente tem então o número, tá? Vamos marcar aqui. Nesse ponto, então a gente tem o número representado aí pelo raiz de 2, que é um número que está entre 1 e 2. Se você pegar uma calculadora, tá? E puxar aqui, ó, quer ver? Raiz de 2, você vai verificar que é 1,4142, é um número irracional, tá? Tem infinitas casas decimais. Ou seja, é um número que está entre 1 e 2 mesmo, tá? É isso que é pra gente fazer, tá? Esse raiz de 2 é o que a gente encontrou lá no exercício 1, que é a medida da diagonal do quê? Diagonal do quadrado de lado 1, tá? Que é o Pitágoras, né? O Pitágoras é o teorema de Pitágoras, gente. Para descobrir isso aqui, a gente usou o teorema de Pitágoras, o que o Pitágoras falou, né? Que a medida da diagonal ao quadrado é igual à medida de um lado ao quadrado mais a medida do outro lado ao quadrado, tá? Porque isso aqui forma um triângulo retângulo, tá certo? Agora na atividade, né, 3.2, a gente vai usar a mesma ideia, mas agora para representar o número raiz de 3, que também é um número irracional, tá? Então ele fala assim, ó, considera o segmento que vai de 0 a raiz de 2, que é onde a gente tinha, né, encontrado aí o valor de raiz de 2, né, encontrado anteriormente, e construa um retângulo de base raiz de 2. Então eu fiz aqui, ó, um retângulo com um valor aproximado aqui de raiz de 2, tá? Eu construo um retângulo, tá? Então retângulo raiz de 2, a altura é 1. Tá? Olha aqui, a altura 1. Depois disso, gente, você vai traçar a diagonal do retângulo. Então, o que é a diagonal? Essa linha que corta o retângulo assim, ó. Tá? E você vai fazer a mesma coisa, tá? Vai fazer... se você tiver compasso, põe a ponta seca do compasso, que é aquela que fura, e abre desse tamanho aqui. Aí você vai traçar um arco. Fazer um semicírculo, né? Um arco é um pedaço do círculo, ó. Pera aí, deixa eu fazer direito. Se você desenhar um círculo todo, ó, não tá um círculo aqui perfeito, né, gente? Mas vocês entenderam. O arco é um pedaço de um círculo, tá? Então aqui, ó, você desenha um arco passando por aqui, ó. Se você não tiver, pega a própria caneta, faz um arco passando pela ponta aqui do retângulo, ó. Vai fazendo a forma de um círculo mesmo, tá? Você vai encontrar aqui o valor de raiz de 3, tá? É isso aí. Nossa última atividade, atividade 4, os números reais. 4.1. Em cada afirmação abaixo, indique se é verdadeira ou falsa, justificando cada uma. Então, olha lá, letra A. 11 sétimos é um número irracional. É verdade isso, gente? Pera aí. Um número irracional eu não consigo representar na forma de fração, gente. Não é verdade? A gente já viu isso já nas nossas aulas. Então, o número na forma de fração é um número racional, tá? Não irracional. Então, essa afirmação é falsa. Pois, vamos justificar. Os números... Deixa eu diminuir a ponta aqui, vai, que é melhor. Falsa, pois... Os números irracionais não podem ser representados na forma de fração. Tá bom? Letra B. A soma de dois números naturais resulta sempre em outro número natural. Verdade. Tá? 1000 mais 1. 1001. É todo número natural. Verdade. Justificativa. 1000 mais 1, 1001. É número natural. Tá?
Pronto. Letra C. Menos 10 quartos é um número inteiro? Gente, 10 não divide por 4, né? Não dá exato. Dá um número decimal. Então, falsa. Pois menos 10 quartos é igual a menos 2,5, que é um número racional, tá? Não é número inteiro, porque tem vírgula. Número inteiro não pode ter vírgula nem ser na forma de fração, não pode ser número decimal, tá? Letra D. Todo número natural é também um número racional? Verdade. Lembra na aula que a gente falou sobre isso? Então, todo número natural é racional. Sim, verdade. Pois o conjunto dos números naturais pertence, né, ao... Não vai caber aqui, gente. Espera aí. Vamos apagar isso aqui. Vou responder aqui embaixo, tá? A letra D. Verdade. Pois todos os números naturais pertencem ao conjunto dos números racionais, tá? Por quê, gente? A gente viu que os números naturais, o conjunto, né, que organiza os números naturais, estão dentro dos números racionais, tá bom? Letra E. A divisão entre dois números inteiros resulta sempre um número racional? Então, olha lá. Verdade, tá, gente? Então, vamos colocar aqui, ó. Ó. Verdade. Pois 8, por exemplo. Né? Vamos colocar assim, pois. Por exemplo. Nem sei se... Aqui, por exemplo. 8, que é um número inteiro, dividido por 2, que é um número inteiro também, resulta em 4. Tá? E 4 é um número racional. Lembra? 4 é um número inteiro, é um número natural e também é um número racional. Tá certo? Letra F. A altura de uma pessoa em metros pode ser expressa por um número racional? Verdade. Tá? Olha lá. Pois, por exemplo, 1,80, né? 1,80 m é um número racional. Verdade. E a letra G. O número π, que a gente já viu que é um número irracional, né? Pode ser representado por meio de uma fração, sem aproximação. Não, gente. Claro que não. Com aproximação, tudo bem. Mas sem aproximação, não. Tá? Falsa. Pois o número π é um número irracional. O π é um número irracional. E não pode ser representado por uma fração, tá? Agora, se a gente aproximar o π para 3,14, aí dá para representar por uma fração. Porque 3,14 é um número decimal exato, né? 3,14, ó, 3,14. É um número racional isso. Então, é uma aproximação para o π que a gente fala, tá? Mas a gente sabe que π tem infinitas casas decimais. Agora, sem aproximação, como o π é um número irracional, ele não pode ser representado por uma fração. Tá certo? Pessoal, olha lá. 4.2, para a gente finalizar. Considere os números abaixo. Identifique a quais conjuntos numéricos eles pertencem, justificando sua resposta. Então, olha lá. Vamos arrumar um espacinho bom aqui. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Bem para cá. Peraí. Para baixo aqui, ó. A letra D. E vamos lá. -2.
Menos 2, vamos colocar assim, ó. Pertence, a gente vai colocar o E, tá? De pertence. Então, menos 2 pertence aos inteiros, aliás, né? E aos... Não, somente isso não, né? Aos racionais, que é Q, e aos reais, tá? Que é o R. Certo? Menos 3,7 é um número decimal. Então, ele pertence aos racionais, que é o Q, e aos reais, tá? Eu vou relembrar vocês aqui, tá? Então, olha lá, a gente tem os números reais, que são todos os números que a gente conhece, tá bom? É uma caixa bem grande, representado pela letra R. Aqui do lado, a gente tem os números conhecidos como os racionais, tá? Então, a letra Q, de quociente, ficou o símbolo dos racionais. Dentro dos racionais, a gente tem o conjunto dos números inteiros, tá? Que a gente representa pela letra Z, tá? E dentro dos inteiros, a gente tem os números naturais. Então, olha lá. Apesar de ter um dentro do outro, a gente faz essa representação só para organizar, tá, gente? Mas todos são infinitos, esses conjuntos, tá? E ao lado, um conjunto separado, a gente tem os números irracionais, tá? Que é representado pela letra I, tá? Os irracionais. Então, olha lá. O número menos 3 sétimos, ó, tá na forma de fração. 3 dividido por 7 dá um número decimal. Então, esse número aqui, ó, menos 3 sétimos, é um número que pertence aos racionais e aos reais, tá? Então, todos os números aqui são reais, tá? Todos vão pertencer aos conjuntos dos números reais. Por quê? Porque os reais são todos os números que a gente conhece. Número 1. Gente, o número 1 é um número que pertence aos naturais, porque é um número natural. Pertence aos inteiros também, tá vendo? Ó? Porque ó, os naturais estão dentro dos inteiros. E os inteiros estão dentro dos racionais. Então, o número 1 ele é natural, ele é inteiro, ele é racional e é real também, tá? O número menos 0,333, uma dízima periódica. Ele é um número que pertence aos números racionais e aos reais, tá? Espera que fazer um R mais do jeito que eu estava fazendo. Aí. Gente, o raiz de 2. A gente já viu que o raiz de 2 é um número que pertence aos irracionais, tá? E também aos reais. O número π. O número π pertence aos irracionais e aos reais, tá? O número 5. O número 5 pertence aos naturais. Peraí. Pertence aos inteiros, pertence aos racionais e aos reais. Opa. O número 2030. Ele é um número natural, então ele pertence aos naturais, pertence aos inteiros, também pertence aos racionais e aos reais. 35%. 35% é o mesmo que 35 sobre 100, né? Que dividido dá 0,35. Então, isso aqui pertence aos racionais e aos reais, tá? Raiz cúbica de 5, gente. Se você tirar isso aqui, é um número irracional, tá? Então, ele pertence aos irracionais. Parece que eu faço 2 romano, mas não é não, tá? E aos reais. E esse último número, 0,0001023, é um número racional. E também é um número real. Tá? Deixa eu fazer esse real mais bonitinho. Tá bom? É isso aí, gente. Então, localizamos aí cada número pertencente a cada conjunto numérico. Tá bom?